Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora. Hoje nós vamos falar a respeito da formação do preço de venda. Então, assim, como toda Quarta Empreendedora, você já sabe, aqui não tem nada de esperar para falar, não precisa levantar a mão. Abre seu áudio, faz a sua colocação, né? Espera um pouquinho quem está falando parar para respirar e já pode entrar, porque a ideia aqui é um bate-papo, e a gente realmente está trocando informações. Esse tipo de evento, quando são assuntos mais técnicos, eu não divulgo muito, não insisto muito para as pessoas se inscreverem, porque se a gente está num grupo menor, ele tende a fluir melhor o tema, né? As pessoas não ficam com vergonha de dar a sua opinião ou de trazer as suas dúvidas, né, particulares sobre os seus negócios, porque o grupo está menor. E também porque daí dá tempo também de todo mundo falar, de todo mundo se expressar. Então, muito bem-vindos. Estamos aqui, tem algumas pessoas de Londres, Portugal. O Luiz fala de onde? De Portugal também, né, Luiz? Consegue me ouvir bem? Luiz, me ouve bem? Acho que o Luiz ainda está com problemas de conexão. Mas acho que também é de Portugal. Margarete também está se conectando, também é de Portugal. E a Sandra, que está aqui conosco, trabalha com a parte de decorações de mesas maravilhosas. Não só mesas, né, mas eventos, enfim, em Londres. Eu vou partilhar aqui minha tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha, não é nada muito formal, também qualquer coisa já vamos mais conversando do que passando a apresentação. Então, a gente vai falar sobre a formação do preço de venda. E a primeira coisa importante quando nós falamos em preço de vendas, porque muita gente me diz assim, mas professora Andréia, né? Para quem não me conhece também, né? Eu sou professora na área de gestão de finanças, então tenho muitos alunos ligados a essa área comigo. E muitas vezes eles dizem assim, a senhora fala tanto em preço de venda, mas tanto em fazer o preço de vendas, mas eu não consigo fazer o preço de venda porque quem me dá o preço de venda é o mercado. E isso é verdade, para muitos produtos, o mercado nos dá o preço, nós não podemos ir muito além, né? E também não podemos ficar muito abaixo, senão vão achar que o nosso produto não é bom. Então, por que é importante calcular o preço de venda quando a gente está muito mais sujeito ao mercado? O que acontece? Aqui hoje nós vamos falar sobre alguns temas, e aí vocês vão compreender a importância de nós podermos calcular o nosso preço de venda. O primeiro são custos fixos e variáveis. Nós vamos falar de margem de contribuição, obviamente de como calcular o preço de venda e como encontrar o ponto de equilíbrio entre entradas e saídas. E aí vem alguns ganhos. Primeiro, para eu conseguir calcular o meu preço de venda, eu preciso começar separando os meus gastos pessoais e da empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu não sei o que eu gasto e o que a empresa gasta, vai chegar uma hora que eu não sei se o meu negócio está se pagando, se está pagando o que eu gostaria que ele pagasse também, ou não. Porque pode acontecer aqui duas coisas. Pode ser que o seu negócio não consiga se pagar e rentabilizar para pagar você, e pode acontecer uma outra coisa. Você pode ser caro demais para o seu negócio. Ou seja, aquele negócio não é adequado para manter o seu padrão de vida. Então, você tem que procurar outro negócio ou revisar o seu padrão de vida. Mas, enquanto está tudo junto e misturado, a gente não sabe se está dando certo ou se não está dando certo. E se estiver dando certo e está pagando todas as contas lá de casa, será que não podia dar melhor ainda? Então, quando eu começo a separar o que é gasto da empresa do que são gastos pessoais da minha família, eu começo a ter uma visão melhor sobre o negócio. Isso é difícil? Não. Pega um papel de pão, pega um caderninho, se você não gosta do Excel, se você não sabe usar o Excel, e começa a anotar tudo que entra e tudo que sai. Quando você começar a ver tudo que sai, dá para conseguir fazer algumas classificações. A primeira é colocar do lado lá uma bolinha porque é pessoal, uma estrelinha porque é empresarial. Sei lá como é que você vai anotar, mas vai fazer uma diferença entre um e outro. Comprei um sapato, é pessoal. Comprei uma blusinha, é pessoal.
comprei um avental para usar na cozinha. Bom, se esse avental está sendo usado na cozinha para fazer os meus bolos, é empresarial. Então, eu preciso saber o que está sendo gasto comigo, pessoa, e com o meu negócio. A partir do momento em que eu consigo ver essas despesas anotadas, eu vou começar a notar que algumas delas se repetem sempre e outras acontecem às vezes. E as que acontecem sempre, elas ainda podem acontecer somente em função do que eu vendo. E outras acontecem sempre eu vendendo ou não. E aí a gente começa a dizer que nós temos custos fixos e variáveis. Ou seja, se eu tenho que pagar o aluguel do lugar onde está o meu negócio, eu vendendo ou não, eu tenho custo de aluguel. Mas, dependendo do meu tipo de produto, se eu vender mais, eu posso ter mais consumo de água, mais consumo de gás, mais consumo de luz, e aí isso é variável. Ah, Andréia, mas mesmo que eu não venda, eu mantenho o escritório lá com a luz acesa o dia todo. Bom, então nós temos aí um gasto misto, ele tem uma partezinha que é fixa e uma partezinha que é variável, porque se eu ainda usar meu forno elétrico, eu vou gastar mais luz do que se eu não usar meu forno elétrico, né? Eu só uso o forno elétrico se eu for cozinhar meus bolos. Então, quando a gente começa a olhar para o que está anotado, a olhar para essas despesas, a gente começa a conseguir separar o que é pessoal e o que é empresarial, e o que é fixo e o que é variável, tá? Gastos fixos tendem a ser do negócio como um todo, e os gastos variáveis, por tendência, eles são do produto, tá? E se a gente está calculando o preço de venda, significa que nós vamos estar olhando muito mais para os custos variáveis do que para os fixos. Não que eu não tenha que ter dinheiro para pagar os gastos fixos, tenho, mas aí a gente vai trabalhar o ponto de equilíbrio, que é um pouquinho mais para frente. Tá? E aí, quando eu começo a ter esse olhar, gente, e faço esse meu controle, que pode ser no meu caderninho lá, cada uma das despesas, cada uma das minhas vendas, eu tenho batido muito nisso, né? Quando agora com esse meu ciclo do Vem Abundância. Você não precisa ter ferramentas mega caras ou qualquer coisa do gênero, mas você precisa ter controle. A abundância só vem quando eu controlo, tá? Então, e controlar não é ser mesquinho, né? Não é ser mão de vaca, não é aquela coisa assim. É controlar e saber o que está acontecendo. Então, vamos ver. O que acontece de bom para mim, para minha empresa, quando eu calculo bem o fluxo de caixa? Primeiro, calculo bem o preço de venda, desculpa. Eu começo a ver melhor o meu fluxo de caixa, porque para calcular o preço de venda, eu tive que ter anotado antes todas as minhas saídas, para conseguir classificar o que era variável, o que era fixo, para saber onde é que está cada um das saídas, né, do meu dinheiro dentro da empresa. Eu consigo pensar mais em margem de contribuição. Que diacho é isso de margem de contribuição? É um nome tão horrível. Nós vamos ver como é que se calcula. Mas, assim, conceitualmente, margem de contribuição significa quanto que os meus produtos ou serviços contribuem para pagar os custos fixos e ainda sobrar um lucro, tá? Então, a margem de contribuição, ela vem lá assim, ó, vendi, tive os custos da minha venda, venda menos custos da venda, margem de contribuição, ou seja, quanto que os meus produtos e serviços vendidos contribuíram para pagar o que está mais para baixo, ou seja, para pagar os custos fixos e ainda me sobrar um lucrinho, por favor, né? E outra coisa, quando eu sei o preço de vendas, eu posso buscar qual é meu ponto de equilíbrio e descobrir o volume necessário para vender. Eu já falei isso em outras vezes, vou falar novamente. Às vezes, quando a gente começa a calcular o preço de venda correto, e a gente se dá conta de que, para conseguir pagar os meus custos fixos, eu tenho que vender 3.000 bolos num mês. Se eu vou projetar, preciso projetar 3.000 bolos por mês, e eu não vendo 300, gente, vender bolo não é meu negócio. Ou meus custos fixos estão altos demais para quem vende bolo. Ou estou com um preço de venda calculado muito baixo para querer cobrir todos meus gastos fixos, né?
então eu preciso revisar o meu preço de venda. Ou os meus custos variáveis também podem estar muito altos. Então, posso estar colocando produto fora, posso estar usando coisa que não precisaria. Então, assim, quando eu começo a conseguir calcular o volume de vendas, eu começo a validar o meu negócio. E quando o meu preço de venda ele tem coerência, eu consigo ter uma marca mais forte. Quando eu lancei o curso, eu vou dar um curso, tá? Uma formação no dia 29 de abril, só sobre preço de vendas e ponto de equilíbrio. E esse curso, o preço dele é 17 euros. E aí, logo que eu divulguei, a Sandra veio brincar comigo, né? Por que 17, não 15,99 ou 19,99? E não sei quem deu montes de exemplos para mim que podia, né? Por que eu não estava fazendo outro preço? E eu disse para ela, eu já estou fazendo um curso para vocês que é exatamente de preço de venda. Quer dizer que se eu cheguei aos 17 euros, é o valor ideal para cobrir os meus custos e deixar o lucro que eu desejo. Então, assim, quando eu consigo responder isso para um cliente, o porquê que eu cobro aquele valor, e consigo justificar também com a criação de valor, eu estou defendendo a minha marca, tá? Não é aquela coisa, não quer pagar 17, então tá bem, paga 12. Quanto tu quer pagar? Não, gente, isso não é defender a marca, isso é nem saber por quanto que eu vendo, nem quanto que eu quero ganhar de dinheiro, tá? Então, o preço de venda influencia em tudo isso. Espero que vocês tenham, ou já sabiam de tudo isso, ou tenham ficado bem assustados, assim, que nem meu macaquinho, ao descobrir a influência de calcular o preço de venda na vida da sua empresa. Então, quando eu calculo o preço de venda, eu passo a conhecer profundamente os meus custos, eu consigo revisar cada um dos itens e eu consigo um diferencial frente à concorrência. Mas por que eu vou vender mais barato? Não, porque eu vou conhecer mais o meu negócio e vou saber aonde eu posso aumentar, por exemplo, o meu preço de venda ou não, aonde eu posso cortar um custo ou não, mas quando uma empresa pensa e calcula seu preço de venda, certamente ela tem maior vantagem do que um concorrente que não calcula seu preço de venda e vai atrás de você. Você dita para ele o preço de mercado. E se você dita o preço de mercado, ele passa a ser um seguidor, ele não tem... Só um minutinho, desculpa. Tem uma entrega que vai chegar logo em seguida aqui em casa, eu estava mandando mensagem. Então, assim, se você conhece o preço, sua matriz de custo, você já calculou seu preço de venda, o seu concorrente não conhece, ele vai seguir você sem conhecer a sua matriz de custos, certamente você já tem mais vantagem que ele. Então, primeira coisa, quando a gente vai pensar em calcular o nosso preço de venda, eu preciso saber o que eu tenho de valores variáveis, e o que eu tenho de percentuais variáveis. Eu, por exemplo, quando vou dar uma formação, eu tenho de percentual 23% de custo de IVA e 25% de IRS. O 23% de IVA, ok, porque ele entra e sai, no meu caso, não me afeta muito, mas os 25% de IRS, sim. E o que eu tenho de valor variável? Eu quero ganhar, por exemplo, por hora, 20 euros. Então, esse é o meu valor, né? Valor variável. Por que é um valor variável? Se eu der 3 horas de aula, eu quero ganhar 60 euros. Se eu der 5 horas de aula, eu quero ganhar 100 euros. Se eu der 1 hora de aula, eu quero ganhar 20 euros. Então, é um valor fixo. É 20 euros por hora. Mas ele varia conforme eu venda mais horas ou menos horas da minha consultoria, dos meus cursos. E os percentuais variáveis aqui vão ser duas coisas. Em termos de custo, o meu IRS. E, em termos de margem, eu quero que sobre, por exemplo, 35% de tudo o que eu ganho menos os custos. Ou seja, eu quero ter 35% de margem de contribuição. Então, eu preciso conhecer um pouco dos meus valores para poder trabalhar o meu custo, tá?
Vamos pensar um pouquinho em custos, e aí eu gostaria que vocês abrissem também seus microfones e me falassem um pouco. Se eu fosse fazer um bolo, penso eu aqui rapidamente, que eu vou ter de custos os ingredientes, a embalagem, o transporte, a mão de obra e os impostos. Mesma matriz de custo se eu for fazer um sabonete. Mesma matriz de custo se eu for fazer um docinho. Então, assim, eu imagino que esses 5 pontos sejam a matriz de custos de muita gente. Quando eu vou variando um pouquinho, principalmente quando eu vou mais para a área de serviços, eu posso ter mais ou menos, não que também nos produtos eu não tenha mais ou menos variações nessa matriz de custo, também posso ter, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma agência de viagem, eu tenho comissão, se eu tenho parceiros comerciais, eu tenho a publicidade, que é para fazer com que as pessoas cheguem a comprar os meus passeios, eu tenho o transporte das pessoas no dia do passeio, eu tenho os tickets para museus, para parques que eu preciso comprar, eu tenho mão de obra, aqui que são os animadores de viagem, que a gente chama em Portugal, e tenho os impostos. Há de ter outros, tá? Aqui foram os que me ocorreram. E se eu forneço uma planilha, por exemplo, né, que é uma das coisas que eu faço, forneço soluções prontas, além da consultoria. Então, eu tenho publicidade para as pessoas poderem me achar, a minha mão de obra e os impostos. Não coloquei aqui outras coisas, porque eu considero custo fixo. Por exemplo, a taxa que eu pago para a Microsoft Office por ano. Eu pago um dinheirinho para poder ter o meu Office, né, regular, com a versão mais atual. Então, o que mais que eu pago? Eu pago para uma planilha, basicamente, o Microsoft Office. Mas, por exemplo, para manter o meu negócio, eu pago um site, lá um domínio, né? @maiorimpacto.pt. Eu, para pagar o domínio, eu pago Canva, eu pago um I Love PDF, que faz transformações de PDF, não sei o quê. Então, assim, eu começo a ter um monte de aplicaçõezinhas que também são custos, mas eu não ponho direto no custo dos meus produtos. Eu deixo isso como custo fixo e, claro, a margem de contribuição que sobra dos meus produtos tem que pagar esses custos fixos, tá? Notem que aqui eu coloquei mão de obra dentro de cada um dos produtos. Se eu sou lá uma das pessoas que trabalha, né, praticamente sozinha, e eu quero que o meu salário seja pago pela empresa, eu posso calcular o meu salário hora dentro de cada produto, ou posso retirá-lo de lá e deixar que ele fique como custo fixo. O que eu diria, gente, para quem tem pequenos negócios, tá? Eu, como consultora e como professora, né, de Excel, uma das composições para eu achar meu preço de vendas realmente é minha hora trabalhada. Então, o que acontece? Eu coloco sempre nos meus custos 20 euros por hora trabalhada. Só que se eu faço bolo, se eu faço docinho, se eu faço desenvolvimento em Canva para templates... Adriana, já te dou a palavra, tá? Eu vi que você levantou a mão. Tá bom, tá bom. O que acontece? É muito difícil eu colocar a mão de obra em cada produto. Então, nesse tipo de negócio, eu prefiro e sempre instruo os meus clientes que aumentem quanto que é ganhar na margem de contribuição para que pague seu salário no final do mês. Então, eu, nesses casos, considero o meu salário fechado, 800 euros, 1.000 euros, 1.200 euros, depende da estrutura do meu negócio, eu vou querer tirar mais, né? Então, eu vou lá e coloco um salário cheio no custo fixo. E vocês vão ver mais para frente qual a diferença de a gente colocar isso, tá? Adriana, fala, por favor. André, eu não sei se está certo o meu raciocínio, mas eu procuro pensar lá na frente, porque hoje eu trabalho com o mercado de casamento, faço home office, mas lá na frente, se Deus quiser, vou ter lá o meu escritório. E para que eu não tenha um aumento assim considerável na minha prestação de serviço e, ao mesmo tempo, como eu faço uso de tudo aqui em casa, água, luz, telefone, internet,
e por aí vai, eu distribuo um percentual dessas despesas que são da casa para mim, como se fosse o meu uso de escritório, né? Perfeito. Então, assim, hoje eles consomem, né, automaticamente. Eu não me lembro quanto que foi que eu pus, posso até levantar minha planilha e ver qual foi esse percentual que eu coloquei, mas acho que foi 30%, equivalente a 30%, 40% do uso da casa para mim. Uhum. E também essas assinaturas, como você mencionou. Mas tá certo isso? Ou inclusive, como se fosse um aluguel, né? Como se eu estivesse Sim, pagando um aluguel da casa, tá sabe assim? certíssimo, Adriana. Tá certíssimo, porque assim, o teu escritório precisa ser pago. Então, o fato da Aham, gente estar trabalhando dentro de casa não significa que essas despesas não existam. Então, assim, aham, elas têm que estar lá. A diferença é que eu posso atrelá-la a cada um dos produtos ou posso deixá-las lá embaixo como custo fixo. E aí, eu cada deixei como produto que eu custo vendo tem que me fixo. dar uma margem um pouquinho maior para cobrir esse custo fixo depois. Mas Aham, tá aham, certíssimo a gente. Isso não é misturar despesa que eu disse lá no começo, né? Misturar despesa é quando a gente não sabe o que era, o que gastou. Tipo, comprei uma tá, blusinha, coloco a blusinha aqui no gasto da empresa. Agora, tá, se eu pago lá um aluguel de 600 euros, eu vou definir quanto da minha casa, quanto do meu espaço eu estou pagando, eu estou utilizando para o meu trabalho. A tá. 40% disso vai ficar no meu trabalho. Ok, 240 euros vai ficar aqui e os outros 360 vai ficar no meu gasto pessoal, tá? Então, quer dizer que o meu salário lá também, no última linha, vai ter que pagar os 360 que eu estou pagando de aluguel e me sobrar mais ainda alguma coisa, né? Mas Sim, também eu preciso me remunerar. Então, isso é muito importante, que as pessoas às vezes esquecem que precisam se remunerar, né? Eu preciso tá. chegar no final do mês tendo um dinheiro para mim, senão eu vou trabalhar para outro. Não vale a pena manter meu negócio, tá? Mas está Uhum. certíssimo separar uma parcela assim para colocar dentro do negócio. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente falar um pouquinho. Deixa eu colocar para baixo vocês aqui, que senão acho que vocês não me veem. Não veem. Imagina que eu estou fazendo um bolo de chocolate, tá? As meninas que fazem bolo, por favor, não me digam que faltou ingredientes aqui, que a gente está só brincando de fazer bolo, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, que eu vou gastar 500 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 400 ml de leite, 200 gramas de manteiga, 300 gramas de chocolate, vou gastar 0,05 de gás e 3 euros de 3 fretes, tá? E aqui eu tenho quanto é cada insumo. Então, por exemplo, eu tenho quanto é cada grama de farinha. Quanto é cada grama de farinha? 0,012 cêntimos. Se eu gastei meio quilo, eu gastei 60 cêntimos de farinha. Se eu gastei 4 ovos e cada um custava 10 cêntimos, eu gastei 42. E assim eu vou com cada um dos produtos, tá? Aqui está muito mais detalhadinho, porque eu trouxe lá de uma planilha de Excel que eu normalmente trabalho com meus clientes, em que eles conseguem calculando. Isso aqui, na verdade, tem uma tabela de ingredientes em que a gente cadastra todos os ingredientes, qual é o preço que a gente está pagando hoje no mercado e quantas gramas ou mililitros ou unidade tem naquela embalagem. O que acontece? Nessa planilha, se a farinha de trigo, mês passado, eu comprei por R$ 4,20 e nesse mês eu comprei por R$ 3,80, eu vou lá e atualizo só num lugar de cadastro de insumos de produto e ele vai me recalcular todos os custos para frente, tá? Então, aqui, se eu somar todos os meus ingredientes, e vejam que eu estou colocando frete aqui e gás como ingredientes, tá? Eu digo que o meu bolo teve um custo de 6,08. Notem que aqui ao lado, ó, eu comecei a fazer uma matriz de custos, ou uma DER, tá? Uma demonstração de resultados. O que eu tenho aqui? Eu tenho que de insumos, eu gastei 6,08. Eu vou ter mais uma embalagem para poder fazer a entrega, mais 50 cêntimos. Veja que transporte eu não coloquei aqui, porque estava aqui dentro do meu produto, tá? Então, ele está dentro do 6,08. E a mão de obra, eu quero ganhar pelo menos 3 euros quando eu faço um bolo.
somado todos os meus valores, eu tenho que um bolo custa R$ 9,58. O que eu disse aqui para mim? Que eu quero pagar o IVA de 23% e eu quero ter uma margem ainda de 35%. E aqui, gente, é que mora toda a ciência do preço de vendas. É saber exatamente os custos que compõem o meu preço de venda. Então, tudo que eu consumi mesmo, tudo que eu vou ter de outros custos que são valores, lembra que lá no começo eu disse que a gente tinha que segmentar o que é valor e o que é em percentual. Está aqui, ó. Tudo que eu tinha em dinheiro, que eu sei unitariamente a cada bolo, quanto que vai, e em percentual, eu tenho sempre um imposto e tenho a margem desejada. Vocês podem chegar ao ponto de dizer, por exemplo, assim, olha, eu não sei, as minhas embalagens, elas vão variando, mas normalmente elas custam 10% do meu valor de venda. Gente, eu tiro a embalagem daqui, não é mais 50 cêntimos, e digo que embalagem, em média, eu gasto 10%. Por quê? Porque não é preciosismo, eu não preciso saber exatamente cada um deles, mas eu tenho que saber muito aproximado e da melhor forma possível, tá? A partir do momento em que eu tenho isso aqui, ou seja, eu sei todos os gastos que eu vou ter e todos os gastos em percentuais. O que eu vou fazer? Vou calcular meu preço de venda. Como é que eu vou calcular esse preço de venda? Tá aqui eu só trouxe a mesma matriz, tá? Como é que eu vou calcular esse preço de venda? Começo por aqui, ó. A minha margem de contribuição, mais o percentual que eu tinha, 23 mais 35, me dá 58. 58 é meu total de custos em percentual. O que acontece aqui, gente? Imaginem uma regra de 3. Eu vou abrir o Excel aqui só para mostrar uma coisinha para vocês. Deixa eu colocar aqui uma mais para baixo. Vou aumentar um pouquinho. Vejam bem, a nossa, normalmente uma DR é assim, né? Venda, custos, vou pôr aqui insumos, embalagem, que era o que a gente tinha lá, né? Imposto e uma margem, que eu quero que sobe. Aqui eu dizia que era 23%. Aqui eu dizia que era quanto? 35%. Como é que normalmente funciona tudo na vida? Num DRE. Eu vou ter assim, ó, venda. Se eu vendi 10 euros que seja, eu tenho que o 10 euros é tudo que eu vendi. Alguma coisa que eu ainda não sei quanto que isso aqui dá em percentual, mais o 23, me sobra 35. O que eu estou dizendo aqui? Que 100 menos 23, menos alguma coisa, sobra, né? Porque a margem é o que sobra. Sobra 35. Se sobra 35, eu consigo descobrir quem é isso aqui. Lembram-se das brincadeirinhas de X que a gente fazia na época do colégio, né? Na quinta série, nós aprendemos o X, em que a gente dizia assim, ó, por exemplo, 100%, ou só o número 100, menos 23%, menos X%, vai ser igual a 35%. Não era assim que a gente brincava nas nossas continhas de X? Quem a gente não sabia na variável, nós colocávamos um X nela. O que acontece aqui? Vamos passar todo mundo para o outro lado, menos o 100. 100 menos o X% vai ser 35% mais 23%. Vou colocar mais longezinho isso.
100% menos X% vai ser igual a 35 mais 23? 58. Vocês estão muito bem, muito participativos. Então, o que que acontece? Vou inverter tudo. X% vai ser igual a 100% menos os 58%. Ou seja, eu vou descobrir aqui, ó, quanto que eu tenho de custo em percentual da venda. 100 menos 58. Isso, a galera participa muito. 42%. Vejam, foi o cálculozinho que eu mostrei aqui, ó, que se chama markup, ó. 1 menos esse total de percentual. Ou seja, esses dois percentuais já são conhecidos. Um mais o outro me dá 58. Se eu quero saber o que que faltava para 100, gente, eu vou fazer 1 menos o 58. Me diz, esses dois aqui têm que equivaler a 42% da venda. E está aqui. Quando eu descubro, porque esses dois eu não sabia em percentual, mas eu sabia em dinheiro, né? 6,08. Vou tirar esse 10 porque a gente não sabe ainda quanto que vai vender. E 0,50. O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essas duas criaturas equivalem aos 42%. Então, para descobrir por quanto que eu tenho que vender, eu vou fazer assim, ó. 68 mais o 5 é isso. 68 mais o 5 dividido por 42. Eu tenho que vender por... Opa! Era 6... Ah, faltou os 3 de mão de obra que eu não coloquei aqui. Desculpa, gente. Inserir uma linha mão de obra que eu esqueci. Tá? 9 e 8, mais o meu 50 cêntimos. 9 e 8 dividido pelos 42, ele me diz que, para pagar toda essa conta, eu vou ter que vender 22,81 €. Então, assim, isso aqui nada mais é do que eu descobri os meus custos em valor. Descobri tudo que eu tenho em valor. Então, para fazer o meu bolo, eu estou gastando 9,58 €. E mais que existe de custo que eu não sei em valor? Gente, eu tenho como custo um IVA de 23 e eu tenho que eu quero que sobre de margem 35. Então, 23 com 35 dá 58. O cálculo é muito simples. O 100% da venda, ou seja, um inteiro, menos o 0,58, ou 100% menos 58%, me sobra 42%. Esse 42% é meu divisor. 9, já te dou a palavra, Margarete. 9,58, que são os custos em dinheiro que eu sei que existe, se eles representam 42% de alguma coisa, quanto é essa alguma coisa que é minha venda? 22,81. Então, o cálculo da venda é sempre esse. Descobre todos os teus custos em dinheiro, que são variáveis. Descobre todos os teus custos variáveis e a margem que você quer ter. E, a partir disso, soma todos os custos em dinheiro e divide por 1 menos a soma dos percentuais. Você vai descobrir o seu preço de venda. Não tem mistério. É isso. Margarete, só terminar aqui meu raciocínio e já te deixo, tá? O que acontece aqui? Vejam, se eu vender por 22,81, que foi o que eu calculei aqui, né? Tirar o meu custo de 9,58 em dinheiro que eu sabia que estava aqui, calcular o meu IVA, que é 23 sobre a venda, 23% sobre a venda dá 5,74, me sobra uma margem de 7,98. Que se eu for ver, olha, a minha venda é 100%, o meu custo 42%, veja, é o que eu tinha achado aqui, né? O meu IVA é 23 e sobra quanto? Exatamente o que eu disse que eu queria que sobrasse para mim
como margem, 35%. E essa margem que vai ter que dar conta de pagar depois os meus custos fixos, tá? Se eu tivesse vendido 60 unidades, por exemplo, vejam, 22,81 vezes 60 bolos, 1.368. 60 unidades vezes 9,58, 574. 1.368 vezes 23% é 314. Se eu vender 60 unidades desse bolo, vai sobrar para mim 480 euros aí, arredondando, tá? Que é exatamente os 35% de margem que eu disse que eu queria. Se pago ou não o meu custo fixo, aí é outro papo, eu tenho que melhorar os meus cálculos, tá? Margarete, fale. Peço desculpa para vocês que meu cão não para de latir, eu vou ter que fechar aqui a porta para deixar ele mais perto. Não, deixa o coitadinho latir. Então, uma coisa importante, Andréia, que eu gosto de ponderar é que eu gosto muito das planilhas, tá? Sim, sim. Como você, eu venho de finanças, então é uma coisa que a gente já gosta e já se habituou, é muito mais fácil para você ter uma macro do negócio. Sim. Eu gosto muito do detalhamento e eu acho que, além de tudo, essa coisa de você, mesmo assim, eu trabalho na minha casa, eu tenho outro trabalho além disso, mas na minha planilha tem as horas de trabalho. Eu estipulei lá um valor. No início, eu fiz tudo na mão, porque eu tinha noção de cálculo de custo e tal, eu fiz tudo à mão. Depois, o meu irmão, que é gestor em finanças também, ele desenvolveu uma mega planilha, porque eu gosto de usar planilha. Sim. Eu não sou daquela que gosta de criar planilha. E ele criou uma mega planilha que mais parece um sisteminha. Mas eu acho muito válido, porque eu acho que a gente tem que ter uma macro do negócio, mesmo que não seja uma coisa 100% profissional, que você faça dentro da sua casa. Mas eu acho que tem que ter o controle, sim. Sim. Porque aqui em Portugal a gente chama, né, tá trabalhando para o boneco. Quando Exatamente. diz que você trabalhou o mês todo e não ganhou nada. Então, assim, a gente não pode, mesmo que seja uma coisa pequena, né? Eu resolvi fazer umas bijuterias para tentar vender não sei aonde. Gente, não importa o nível nem a intensidade do seu trabalho, porque muita gente pode não precisar daquele trabalho, né? Mas realiza ele como uma atividade pessoal também, mas, no final das contas, eu quero ter uma remuneração, porque senão eu vou dar aula na Universidade Sênior e trabalhar por voluntariado. Agora, se eu tiro um tempo do meu dia e vou fazer alguma coisa, eu preciso ter resultado. Uma outra coisa também que às vezes as pessoas me dizem, Andréia, mas assim, ó, eu tenho uma associação lá, nós somos 4 mulheres e a gente trabalha e faz algumas coisas, mas todo o dinheiro que a gente tem reverte e compra alimentos para dar para o pessoal que mora na rua. Gente, não importa se seu negócio é beneficente, todo e qualquer negócio tem que dar lucro. Porque se você trabalha com alguma coisa voluntária e beneficente, quanto mais lucro você tiver, mais benesses você vai fazer. Então, assim, não venham com esse negócio de, mas como meu negócio é voluntário, como não tem, é filantropia. Filantropia também tem que dar lucro, porque mais lucro na filantropia é mais filantropia aplicada. Então, não existe negócio que não vise o lucro. O que difere entre as pessoas, empresas e negócios é qual o fim, qual o destino que eu vou dar para esse lucro. Agora, que o lucro é o fim de todo o negócio, isso eu não tenho dúvida. E aí, nós só podemos ter lucro se a gente souber calcular muito bem as coisas. Só para dar uma revisadinha aqui, o que a gente fez? Primeira coisa, eu busquei os meus custos conhecidos, né? Insumos, somei todos eles. Dos insumos, coloquei minha mão de obra, que para esse tipo de produto eu não gosto muito de colocar, mas coloquei para exemplificar para vocês, e coloquei o custo com a embalagem. Descobri os meus custos em percentual e quanto eu quero de margem. Então, a partir do momento em que eu fiz isso, eu posso somar os percentuais de custo com margem e vou descobrir que é 58. Vou calcular meu markup. 1 menos o 58. Ou seja, 1 menos 0,58 ou 100 menos 58, que vai dar os 42. Você vai trabalhar em
em decimais ou em percentuais, tá? E aí, quando eu descubro qual é o meu markup, né, que é o 1 menos o 58, 1 menos a soma dos custos e margem, eu pego o valor dos custos que eu calculei primeiro, 9,58, e divido pelo 0,42, que foi o meu markup. Me dá uma venda de 22,81. E agora eu quero ver quem vai me dizer qual que tem que ser o preço de venda desse docinho. Vamos lá, vou esperar vocês calcularem. 2 minutos. Olá, Miriam, seja bem-vinda. A Tati, a Vânia também, não tinha dado oizinho para vocês. Quem vai me dizer quanto que tem que ser o preço de venda aqui? Olha, vamos fazendo aqui. Primeira coisa, a gente precisa saber o quê? O custo em valor, né? Que vai ser os 2 mais o 0,20, que me deu 2,20. Depois, eu vou descobrir os custos e margem em percentual, que vai ser 0,23 mais 0,45, concordam? Quanto é 45 mais 23? 0,68? Acho que é isso. Agora, próxima coisa que eu vou fazer, vou diminuir aqui um pouquinho para todo mundo ver. Está grande, né? Que todo mundo consegue ver. Vou descobrir o markup. Que era 1 menos o 0,68. Quanto que dá isso? Deixa eu pegar minha calculadorinha aqui também. Alguém, por favor, abre esse microfone para me dizer. 0,32. 0,32. Agora que eu já sei o markup, o preço de venda vai ser os 2,20 divididos pelo 0,32. Quanto é meu preço de venda? R$6,87. 6,87. Era aí que eu tinha uma coisa que eu tinha mudado e não mudei aqui, ó. Tá muito caro meu docinho, gente. O que acontece? Eu estou esperando uma margem muito alta, porque na minha matriz de custo eu ainda não posso mexer. Por favor, vamos calcular ele com 22 de margem só? Então, vem cá e vamos mexer, ó. Eu não posso vender um docinho por esse preço todo. Isso vai dar 45 aqui, né? Uhum. E se deu 1 menos 45, quanto vai dar aqui? 55. 0,22 dividido por 0,55, quanto dá meu preço de venda? 2,20. 4. 4. 4 é um preço que eu ainda posso vender um docinho? O que vocês acham, gente? Hã? Depende do docinho. Depende do docinho, né, Vânia? Vamos pensar que é um brigadeiro, Vânia. É caro. É muito caro. O que deve estar muito caro aqui ainda? Primeiro, a minha margem estava alta demais, né? Os ingredientes. Caraca, meu, eu gastar 2 euros para fazer um docinho, eu provavelmente estou maluca com esse docinho. Vou rever minha matriz de custos. Por isso que eu digo, gente, quando eu vou calcular o preço de venda, assim, ele faz com que eu reveja todo o meu negócio. Eu provavelmente fui lá ver que eu estou colocando leite condensado a mais, ou eu estou com o valor do preço do leite condensado errado. Alguma coisa muito esdrúxula eu tinha aqui no meu preço. Porque, assim, eu não posso brincar de vender brigadeiro se cada brigadeiro, cada uma daquelas bolinhas me custar 2 euros para fazer, né? Agora, vejam aqui, eu já consegui
né? Fui lá, não estou chutando, eu fui lá e olhei todos os meus ingredientes e descobri que eu estava somando coisa errada ou colocando ingrediente a mais, né? Troquei o leite moça por um leite Parmalat aqui. Então, 90 mais os 20 me dá 1,10. O resto continua todo igual. O que eu vou fazer? Aqui eu vou trocar, na hora de calcular o preço de venda, vai ser 1,10 dividido pelo 55, me dá quanto agora? 1,10 dividido por 0,55. 2. Aí tudo bem. Agora eu estou no mercado. 2 euros. Pronto. Conseguiram perceber? Eu vou até parar de partilhar aqui para ver um pouquinho vocês. Estão tudo de câmera fechada. Vocês podem abrir a câmera, gente. Vamos lá. Vânia, agora por 2 euros começa a parecer que meu negócio pode dar certo, né? Sim. O que acontece? Por isso que quando eu comecei lá dizendo, a grande vantagem de quem calcula o preço de venda é poder conhecer a sua matriz de custos. Porque se a gente não soubesse isso, nunca ia lá olhar quanto é que era o nosso custo de cada um dos ingredientes. Talvez eu tenha mexido na minha receita para chegar a um preço mais acessível, talvez eu tenha mexido na marca dos meus produtos, né? Porque assim, sei lá, vim do Brasil para Portugal, estava acostumado a usar determinados produtos. Chega aqui, é muito caro aquele produto. Bom, eu vou procurar substitutos, né? Sim. Diria para vocês, por exemplo, que se alguém tem algum produto, algum serviço que use fio dental nos seus clientes, traga fio dental do Brasil. Um fio dental em Portugal custa entre 6 a 7 euros. Então, assim, é impossível a gente sobreviver usando fio dental de Portugal. Eu trago a minha mala com pelo menos 20 fio dental, trago 2 marcas diferentes, que é para poder dizer na alfândega, mas era 10 de cada um, moço. Né? Mas é porque, realmente, existem alguns produtos que são impraticáveis da gente usar aqui, como usava no Brasil. Então, talvez seja isso na nossa matriz de custo, que não esteja muito... Ai, olha, Adriana, não dá para abrir a câmera, não. Tá bem, Adriana. Então, vou voltar aqui para a minha partilha. Mas conseguiram compreender que a partir de ver por quanto que eu poderia vender meu produto, eu já comecei aqui, ó. Gente, vender docinho não dá para deixar mais do que 22% de margem. Né? Eu poderia aqui ainda chegar a 2,20, talvez seria o que o mercado me deixaria colocar. Então, assim, para 2,20, talvez eu tenha que colocar, possa pôr 24 de margem. Aí eu vou fazendo uma simulação. Agora, eu tenho limite do mercado para o meu preço do docinho. Não é que eu vá seguir o mercado, mas eu também não posso ficar muito disparate, foi o que a gente disse hoje no começo dessa reunião. Agora, no momento em que eu tenho e estou alinhada com o mercado, eu preciso ir para dentro da minha empresa e conhecer a minha matriz de custos e ver o que eu posso fazer para conseguir, então, praticar esse preço de mercado. Tá aqui, ó, esse era o exemplo resolvido, eu já tinha diminuído a minha margem, diminuído os meus valores de ingredientes, tá? Que nós simulamos todos juntos aqui. A partir do momento em que eu tenho lá que o meu preço de venda foi 2 euros, lembram que está aqui, ó, nós deixamos 90 de insumos e 20 de embalagem, né? 2 euros, tirei 90 de insumos, 20 de embalagem, 23% de 2 euros é 0,46, isso, num cálculo linear, me sobra 44 cêntimos por cada docinho, que é uma margem de 22%. Tá? Então, aqui eu consigo descobrir como eu vou poder vender e quanto sobra de dinheiro. Gente, uma pergunta antes de ir para o resto, porque eu gosto muito disso, porque isso aqui é intuitivo, tá? Vamos dizer que de custo fixo, como me disse a Adriana ainda há pouco, e a Margarete, que controlam bem os seus custos, de custo fixo, chega no final do mês, eu tenho entre aluguel, água, luz, o meu próprio salário. Eu quero que esses docinhos deixem 1.200 euros. Tá? E eu não deixei lucro nenhum para reinvestir na empresa. Só coloquei todos os custos, inclusive o meu salário, porque é um custo fixo da empresa.
Se a cada docinho eu ganho 44 cêntimos, Tem que vender docinho quantos pra docinhos eu cacete. preciso vender para ganhar 1.200 euros e zerar a minha conta? Gente, para saber a quantidade, eu vou fazer 1.200 euros dividido por 0,44 euros que me sobra, né? 0,44 cêntimos de euros que me sobra em cada docinho. Alguém pode me dizer aí quantos docinhos eu tenho que vender? 1.200 dividido... 2.727. 2.727 docinhos, né? Unidades de doces. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. 2.727 doces em 20 dias do mês, né? Normalmente eu não vou vender todos os 30 dias, né? 727. 20 dias. Significa 20. que eu tenho que vender 133 docinhos por dia. Dividido. E eu já tenho, por exemplo, uma clientela que são pastelarias. Pode ser que eu venda, assim, 136 docinhos por dia. Vendo 150 num, 100 no outro, mas, na média, eu vou chegar em quase 3.000 docinhos por mês. Agora, se eu estou aqui e só dependo do meu grupo de network de amigos que moram aqui em Portugal, eu vou vender 136 docinhos por dia úteis de venda? Nunca. O que vai acontecer? O meu custo fixo está alto demais para o negócio docinhos. E talvez eu tenha que melhorar isso aqui, sei lá, olha, desculpa, mas nesse momento eu vou diminuir 400 euros do meu salário. Eu esperava ganhar 800, não vou ganhar tudo isso. Então, vou dizer que meus custos fixos agora são 800, tá? O que eu vou fazer aqui? De novo a mesma coisa, ó. 800 euros dividido por 0,44 que me sobra em cada docinho. 1.818. 1.818 docinhos. Isso me dá quantos por dia? Dividido por 20, dá 90,9. 90 docinhos. 91 docinhos por dia. Isso. Vou olhar para dentro do meu negócio. É plausível eu vender 91 docinhos por dia? Acho que ainda não. Ok, vou lá então e vou dizer, por enquanto eu vou ter que... Marido, você vai aguentar mais do aluguel aí, porque eu não posso absorver tudo isso de aluguel daqui dentro. Quanto dá os 600? São 600 dividido. 1.363. 68 docinhos por dia. Se eu for falar para o meu marido que eu não vou vender 68 docinhos por dia, que ele tem que absorver mais alguma coisa, o que ele vai me dizer? Para de fazer docinho, minha querida! Porque você não vai conseguir vender nada e eu vou ter que pagar todos os custos da nossa vida e mais os teus passeios e o teu cabeleireiro e a tua manicure. Então, assim, notam que aqui, ó, a partir do meu cálculo do preço de venda, do que me sobra de margem, que contribui para os meus custos fixos, eu já consigo saber se o meu negócio é viável ou não. Então, assim, é muito mais fácil eu rasgar o papel ou eu deletar a planilha do que eu rasgar dinheiro. Então, não compra as tuas formas para fazer os docinhos, não compra os teus bols, as tuas tigelas para fazer os docinhos e nem os ingredientes antes de fazer um cálculo simples assim. Vocês notaram que a gente pegou aqui, ó, meia dúzia de coisa, nós descobrimos aqui os insumos, então, para fazer docinhos, a gente vai dizer assim, se eu vendesse apenas brigadeiros tradicionais, como é que seriam?
Porque se não for os tradicionais, quando entra no gourmet, a desgraceira é pior ainda, né? Porque os insumos são muito mais caros e as pessoas não querem pagar mais que 20, 30 cêntimos por um gourmet, mas adoram comer um gourmet. Então, assim, vamos no tradicional e ver como é que vai dar. E a gente chega aqui, em cada docinho, nós conseguimos ganhar 44 cêntimos. Se eu só ganho 44 cêntimos, eu ou tenho que vender muito, ou pago muito, absorvo, né? Contribuo com meus produtos para muito pouco dinheiro. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Nós podemos fazer o cálculo inverso. Eu tenho 20 dias de vendas e eu consigo, em 20 dias de venda, vender 30 doces cada vez. Então, o que acontece? Eu vou ter isso aqui, né? Olha. Deixa eu colocar mais para o lado. Vou lá brincar do X de novo, tá? Vocês, às vezes a gente é meio traumatizado com a matemática. Eu só abri a porta, eu disse que ia ter uma entrega, já abri. Então, aqui, ó, esses 1.300 e pouco era sempre a quantidade de docinhos que a gente dizia que conseguia fazer, né? Se eu digo que eu vendo 20 docinhos, não, era 20, meu cálculo? Era 30, né? Docinhos por dia. 30 em 20 dias. Então, quer dizer que eu vou conseguir vender 600 docinhos. Se eu vendo 600 docinhos, eu não sei quanto que eu absorvo de custo fixo. Não sei, eu agora vou descobrir ele. O que eu vou fazer? O X aqui vai ser quem? Lembra lá quando a gente isolava o X? O 44 está dividindo, vai passar multiplicando para o outro lado. Isso significa que o meu X, ou seja, o custo fixo, né, que eu consigo absorver, é de quanto, Vânia? Peraí, 600 vezes... 0,44. 600 vezes... 264. 264. Gente, eu passar o mês inteiro fazendo docinhos para me sobrar, para eu conseguir 264 euros para cobrir todos os custos fixos, isso não dá nem para cobrir o meu salário que eu pretendia ganhar, né? Ninguém trabalha um mês inteiro fazendo 30 docinhos por dia para ganhar 264 euros. 264 euros a gente ganha muito mais que isso trabalhando em qualquer lanchonete, trabalhando em qualquer cafeteria por aí. Então, nós já vimos que os docinhos, a menos que eu tenha uma grande escala, não compensam. Ou eu ainda estou com custos muito altos. Estou aqui eu chutando, eu não estou dizendo isso de catedrática, tá? Eu não faço docinhos, eu não faço bolos, tá bem? Mas essa quarta empreendedora de hoje, ela está sendo feita com muito carinho, porque eu, muitos sabem, outros não, perdi meu companheiro no dia 25 de março, e de 25 de março para cá, muitas meninas dos empreendedores vencedores me mandou para cá, assim, docinhos, bolos, miminhos, né, assim, para melhorar um pouquinho do meu humor e da minha sogra. E, assim, eu comecei a perguntar para elas, né, já que estou aqui, aquela mania de ser, né, gestora de finanças, quanto que está o centro, quanto que está esses docinhos, quanto que está esse bolo, quanto que está não sei o quê. E eu comecei a ver que as pessoas talvez estejam vendendo barato demais as coisas. Não sei se é o preço de mercado, porque eu não sei como é que é a concorrência com elas, mas pelo nível de embalagem que eu recebi, pelo nível de produto que eu recebi, o preço que elas vendem não me parece que esteja adequado
se eu for colocar nessa matriz. Tá? Então, como retribuição de todo o carinho que eu recebi delas, eu resolvi fazer hoje essa quarta empreendedora, para que cada uma delas também consiga ir lá e ver se sua matriz de cálculo de custo, né, e de preço de venda está adequada. Eu acho que isso aqui, gente, é uma grande, grande lição. São cálculos muito simples que a gente fez para descobrir a viabilidade ou não de um negócio. Tá? Sim. Aqui eu coloquei, para previsão de vendas, primeiro eu preciso saber quanto que é o aluguel, o condomínio, os impostos, água, luz, internet, limpeza, assessoria de fiscalidade, o salário, né? Administrativo e até o operacional, o meu mesmo, se não tiver lá no meu custo. Você vai passar isso para nós? Vou sim. Legal, obrigada. Obrigada, Paulo. Os impostos sobre a renda, né, e manutenções preventivas, porque, por exemplo, se eu tenho fornos industriais e coisas do gênero, eu preciso ter uma pequena manutenção. Então, aqui, imagina que meu custo deu 1.450, é a mesma brincadeirinha que a gente fez aqui, só que eu já dei direto para vocês o custo, tá? Então, aqui eu somei e descobri 1.450 em determinado negócio. Voltando ao nosso bolinho, né, se 1.450 é meu custo fixo e cada bolo me deixava 7,98, aqui embaixo, gente, ó, para eu pagar o meu custo fixo, veja que aqui eu coloquei apenas 430 de salário, mas lá no custo fixo do bolo eu tinha colocado 3 euros de mão de obra para cada bolo, tá? Então, eu tenho que vender 182 unidades de bolo, de bolinhos, né, no mês. 182 unidades dividido por 20 dias, mais ou menos, de venda. De novo, dá uma média de 9 a 10 bolos por dia. Se eu tenho uma boa clientela, ou que tenha pelo menos umas 2, 3 confeitarias aqui que eu consiga, pastelarias que eu consiga colocar meus bolinhos, beleza, não é inviável o meu negócio. E aqui eu fiz o cálculo só para vocês verem, ó. Só que também tem uma coisa, né? Meu bolo tá sendo vendido por 22 euros. Nós não viemos aqui e ajustamos a preços de mercado, né? Mas também meu custo deve estar muito alto aqui, porque eu não sei efetivamente o custo de cada coisa. Mas, aplicando esta nossa projeção de vendas aqui, com a forma de cálculo de vendas, que era pelos 2 percentuais aqui somados, o percentual do custo e o percentual da margem, 9,58 dividido por 1 menos esses 2, me dava 22 de venda. 22,80 euros na venda para 182 unidades, me dá 4.151. Esse cara também vezes as 182 unidades, a venda vezes 23%, isso é minha margem de contribuição quando eu vendo 182 unidades. Desconto o custo fixo que eu disse que tinha, sobrou 3 euritos, porque na verdade isso aqui era 181,7 alguma coisa, e eu não posso vender um bolo fracionado. Tá? Então, só para dizer que nós, com pequenos ajustezinhos, conseguimos fazer grandes coisas. Aqui, de novo, era mais um exemplo só, mas a gente acabou praticando lá antes. Tá? Desculpa, não sei se era comigo quem está falando. Aqui era aquele mesmo exemplo do docinho, tá? Só que propondo um custo fixo de 950. Ele tem que vender 2.160 unidades, que é muita coisa, mas enfim, se eu tivesse padarias e coisas do gênero, eu poderia vender 4.300 por mês, que pagaria 950 de custo fixo. É o mesmo cálculo que a gente fez ainda há pouco, supondo alguns outros percentuais. Gente, dúvidas, súplicas, desejos, o que vocês acharam? Deu para entender um pouquinho mais e desmistificar um pouco o preço de venda? Sim. Eu cheguei no finalzinho, mas deu para pegar. Deu para pegar. Sandra, a Sandra que tinha dúvida lá sobre a questão dos produtos importados, né? Por causa da taxa de câmbio.
Hã? Tá me escutando? Estou escutando, tá bem, bem ruim, tá meio... É que eu tô na rua. Tá bem, fala, Sandrinha. Não, você estava falando, eu vou só desligar o microfone para não ficar muito barulho. Tá. Adriana... Ó, a Adriana já mandou aqui por mensagem, a Paula também, dizendo que tá top, a Adriana também, gratidão. Gente, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Quem quiser seguir o meu Instagram, pessoal, é @maior.impacto. Tem um pontinho no meio, tá? Maior.impacto. Estou sempre disponível. Qualquer coisa também, quem está no grupo do Empreendedores Vencedores, eu e a Priscila somos as duas administradoras do grupo, somos as idealizadoras. Pode mandar mensagem lá, não são todos os dias na semana que nós deixamos o grupo aberto, mas normalmente fica 4 dias aberto e 3 fechado, para que a gente possa dar recados e não se perder no meio de tanta conversa. Mas vale a pena se manter no grupo, porque lá a gente faz muito network e qualquer coisa que tenha dúvida pode colocar lá também, que a gente ajuda, tá? De minha parte, agradecer muito vocês. Olha, a Paula está dizendo que o Luiz vai ser o financeiro muito obrigada, dela. Ó, Luiz, André. vamos conversar depois, eu te ajudo a fazer umas planilhazinhas, algumas coisas. E olha, muita paciência para aguentar a Paula Dantas. Obrigada, Miriam. Então, Depois eu vou precisar de um. André, Obrigada, André. matricular Paulinha, tu hoje. nem sabe tudo que a gente já falou mal de ti antes de tu entrar. Agora a gente até tá pegando leve. Não. É. Falei que tu Bom, estava foi bem muito maluca, bom, que tu queria amei. entrar ontem, na quarta-feira. Eu já entrei atrasada, que eu estava em outra reunião e eu queria mesmo pegar no início. Mas aí eu queria que o Luiz pegasse também no início, porque o interessado mais é ele, né? Porque ele que vai tratar dessas coisas. Claro. Mas vamos estar na sua formação, lógico. Que bom, que bom. Então, assim, fico disponível para vocês. Dia 29 vai ter uma formação, são 2 horas de aula e depois 2 horas de consultoria, tá? Daí é consultoria individual. Então, é 17 euros, vale a pena, porque assim, só a minha hora de consultoria normalmente é entre 20 e 25 euros, dependendo de onde você está. Para a Bélgica é 25, porque está melhor a condição de vida, né? Para a Bélgica, para Londres. Para cá é 22, para o Brasil é 20. Não, estou brincando, normalmente é 20 euros a minha hora, tá? Mas assim, 17 euros a formação para 2 horas de formação e 2 horas individual com cada um dos inscritos na consultoria, tá? Fica aqui, então, um beijo para todo mundo e espero as inscrições de vocês para o dia 29, tá? Vai ter tchau. outra vez, André? Hã? Quarta-feira vai ter outra vez? Quarta vai ter outra, mas eu acho que nós vamos falar sobre empoderamento feminino. Vamos fazer um trio para falar de empoderamento aqui. Vamos falar de saúde mental, espiritual e finanças, tudo junto. Vai ser bom, né? Porque a gente tem que se empoderar em todas as vertentes. Então, é isso que a gente está programando para a próxima quarta, tá? E falar em empoderamento, estou achando que você está com uma carinha mais fina. O que está se passando? Sabe que eu estou me olhando aqui na câmera, eu também estou achando isso. Visivelmente está eu já vinha com uma dieta com a Val, né, que é a nutricionista que me acompanha. E agora, nesse desafio dos 21 dias, então, eu agora estou louca para terminar aqui para começar a fazer os exercícios do Early hoje. Pois é, vamos embora. Hoje eu vou fazer 2 vezes seguida, não sei se do Early 2 vezes, mas vou fazer o do Early mais 30 minutos de treino, porque está chovendo e não vou poder caminhar. Então, certamente... Aqui também está chovendo. Aqui também está chovendo. Vou fazer 2 treinos hoje para compensar, mas eu também estou achando que estou mais... Demais, André. Não, mas está mesmo, está bem mesmo, é sério. Que bom. Então vá, Chuchu. Um beijinho para você. Um beijo, Chuchu. Tchau, tchau. Tchau, Pri, Miriam, Sandra. Beijinhos.